vamos lá, iniciando, beleza? Vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante, assunto que eu vim destrinchando há muito tempo. É... Pois é, hoje é feriado, galera. Se liga nos dois calendários. Está com a mania da porra de olhar um calendário só, esquece do outro. Então tem que ligar nos dois calendários. Vamos pro público ali, galera. Vamos ver se melhora ali rapidinho. Vamos todo mundo pra lá? Migra lá pro público lá. Vamos começar aqui, beleza? Primeira coisa que eu quero fazer hoje, a gente já vai já para o calendário econômico, certo? Calendário econômico para ver as notícias, né? Para ver o que foi que aconteceu aí essa semana, o que, é que a gente tem de notícia, o que, é que a gente pode agregar, certo? E vamos trocar uma ideinha também de todas as coisas, né? Hoje nós tivemos feriado nos Estados Unidos, certo? Forex Factory foi o único a mostrar, o Invest não mostrou, mas aqui a gente consegue ver aqui no Monday a gente tem Bank Holiday, que é o nosso feriado, beleza? Então, quando tem feriado, o que, que a gente faz? A galera aí que é aluna, se puder interagir aí no chat, eu agradeço bastante. Exatamente. Show de bola, Leozinho, show de bola, Tony. Vamos pra cima. Em relação a essa semana, a gente já vai separar o calendário econômico, certo? Amanhã nós vamos ter o discurso do Powell, aí sim, né? Que é o presidente do Fed. Esse cara, quando fala, a gente já tá ligado, né? Que a gente vai ter muita coisa, né? E aí a gente vê aí ele falando na terça-feira, né? Eu vou até abrir o gráfico hoje para ver como foi aqui o contrato do MNQ. Eu não ia fazer essa aula aberta, não. Só fiz essa aula aberta aqui porque é um assunto que a gente vai falar coisa simples, né? Se fosse a coleta de dados, eu não ia disponibilizar. Sinto muito pra galera aí que acompanha e tal, mas porque de fato o assunto da coleta de dados é algo que é um investimento maior de tempo e é um insight muito maior também. Então eu tenho que respeitar os alunos que investem, né, e estão investindo na carreira deles. E é como a galera do anual, né? A galera do anual pega o plano lá, recebe o desconto, já deixa o desconto já justamente por causa disso. A galera pegou o anual, inclusive eu vou disponibilizar as métricas recentes dos setups, né? Eu fazer mês pós mês, aproveitar que virou esse mês agora, já vou fazer desse mês, certo? De como é que tá as minhas métricas com setups específicos que eu tenho, beleza? Então, nós já vimos aqui que o preço ele sobe, né? De sexta-feira para cá ele sobe. E a gente vai fazer um panorama semanal para justamente a gente tentar fazer uma especulação, né? Do que o preço pode fazer de acordo com aquilo que a gente estuda. No mensal, a gente tem, galera, um gap aqui embaixo, certo? A gente tem um Fair Value Gap que não foi negociado aqui ainda. Tivemos um mês de setembro totalmente bullish, né? Negociações extremamente compradoras. Nós tivemos aqui no semanal uma semana negativa por causa somente da sexta-feira, né? E aí, nesse semanal, a gente já vê o preço encostar aqui no Fair Value Gap, né? Semanal, inclusive. Essa semana já abre já extremamente bullish também, certo? Muito provavelmente o que aconteceu foi apenas uma manipulação para o preço voltar a subir. Eu vendo isso aqui, vendo o jeito que a semana abriu e vendo aqui o preço do jeito que tá, eu tenho duas opções, certo? A primeira opção é o CIB ser retestado, levar o preço mais para baixo, certo? Fazer esse tipo de movimento, porque nós temos mínimas iguais aqui e a gente pode estar. Sim, desculpa, galera. Ai. A gente pode estar vindo pegar essa liquidez que está aqui embaixo, né? Porque onde tem mínimas, inclusive mínimas iguais, residem stop loss. Porém, a gente sabe que quando se trata de índice futuro, a gente
tem uma leva do preço muito agressiva para cima. Você vê que o preço a vida toda subindo, subindo, subindo. Desde o início sobe, aí teve aquela queda e tal. Aí sobe, 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 sobe. Então, a gente vê que o preço está sempre subindo, né? Então, quando, quando chegar amanhã, terça-feira, que houver a fala do Powell, né? E vai ter também aqui o boy, né? Isso aqui, mas isso aqui eu ignoro, né? Não faz parte dos Estados Unidos, mas como é na Europa, né? Então a gente pode até ficar um pouco mais ligado, né? Se bem que vai ser 40 minutos depois. E quarta-feira não haverá notícia de alto impacto. Vai ter o discurso do Bosque, do FOMC, mas a gente sabe que não tem volatilidade nenhuma. É igual a estoque de petróleo bruto, galera. Não ameaça nada. Quinta-feira nós vamos ter o índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia. Cara, é um relatório que ele não é um relatório tão agressivo, porém a gente pode ter uma volatilidadezinha nele, beleza? Então, atentos para amanhã, após 1h20 e quinta-feira, ou quarta-feira, no. Quarta-feira não, quinta-feira, né? Quinta-feira, no índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, sendo que nesse mesmo momento vai ter o IPP, certo? E nesse mesmo momento vai ter a venda de varejo mensal, certo? Então, quando a gente sabe quando tem três notícias juntas assim, probabilidade de volatilidade no mercado, isso é bom pra gente, querendo ou não, né? Só que de petróleo bruto foi empurrado para 1h da tarde, hoje, quinta-feira, nessa semana. E aí a gente vai ter o balanço patrimonial do Federal Reserve, né? Às 5h30 da tarde na quinta-feira. Quinta-feira de manhã, volatilidade, de tarde também, muito provavelmente tem uma volatilidadezinha. Discurso do membro da FOMC, mas não é nada relacionado a atas da FOMC, nem a FOMC em si, né? Sexta-feira, a gente vai ter o ganho médio por hora trabalhada. A gente vai ter, muito provavelmente não vai ter, né? O payroll. Então, vou até procurar saber. E ao vivo mesmo. Tem payroll por shutdown ainda, né? Leia os indicadores internacionais que saem nessa semana. Não vai ter payroll. Estados Unidos ainda está em shutdown. Vamos ver. Os indicadores dessa semana 13 e 17 de outubro, terá o anúncio da inflação dos Estados Unidos, zona do euro e Argentina, o país norte-americano, publicará dados do mercado de trabalho de setembro, que foi o que a gente viu ali. Na segunda-feira, 13, haverá feriado em 3 países: Canadá, dia de ação de graças, Estados Unidos, no caso de hoje, dia de Colombo, e Japão, dia nacional do esporte. Outros países publicarão dados econômicos, enfim. Então, o que a gente vê aqui é possível payroll essa semana, só que como ainda estamos em shutdown, aí ó, shutdown pode ser mais longo da história de presidentes dos Estados Unidos. Então, estamos ainda, todas as notícias que estão tendo não são oficiais, são com base nas universidades dos Estados Unidos, principalmente a de Michigan. Todas as notícias quais, você tá falando as notícias que tá saindo em relação ao shutdown, tudo que tem na internet? Vitão. Entendi. Então, nada ainda, né? Então não tem nada previsto ainda. As notícias do calendário econômico? Todas as notícias, então, né? Que viagem da porra, né, velho? Então a gente tá vivendo um momento delicado, mas assim, querendo ou não, é uma notícia pra gente ficar atento, né? Me manda depois onde você viu isso aí, Vitão, viu? Me manda depois no WhatsApp. Se puder mandar agora também, eu te agradeço. Então, a gente vai ter volatilidade amanhã, a gente vai ter volatilidade muito provavelmente quinta-feira e sexta-feira. Se tiver payroll, amém. Se não tiver também, a gente já tá ligado, né? Então, o presidente do Fed da Filadélfia vê mais corte nos juros à frente para impulsionar o mercado do trabalho. Então, a gente já sabe o que a gente pode esperar. O Elxi, o microfone tá aberto, irmão.
Então, o Elxer. Valeu, irmão. Obrigadão, velho. Então, acho que a gente vai falar hoje de um assunto muito interessante, né? Eu creio que dois alunos aí vão saber o que é que eu vou falar, né? Basicamente. Mas, quer dizer, eu acho que de saber o que eu vou falar, ninguém vai saber, né? Porque de fato é um assunto que eu nunca tinha falado antes aqui. Mas é uma percepção do mercado que talvez vocês nunca tido, né, antes, e agora vocês vão ver, certo? O assunto que eu coloquei no grupo lá do WhatsApp era para voltar entre as estatísticas, né? Coleta de dados e estatísticas, e também entender, entender um pouco mais sobre como você vai jogar no contra-ataque, né? Pô, Filipão, você colocou lá, eu vi que você colocou lá que o assunto da aula ia ser como jogar sem bola nos pés, né? É justamente o jogo do contra-ataque. Porra, sem bola nos pés, como assim, velho? De que sentido? Né? Vamos lá, vamos entrar na psicologia então, para a gente pensar um pouco mais sobre o que a gente faz e qual o nosso trabalho, né? Com que é que a gente trabalha, né? Então, o nome da aula, o título da aula, já vou colocar aqui, vai ser Trading como contra-ataque. Ganhar quando a posse é rara. Vou colocar alguns insights, não irei colocar todos, beleza? Mas a gente vai falar sobre muita coisa interessante. E uma coisa que eu quero que vocês já comecem pensando é o seguinte. Vamos utilizar um exemplo aqui, imaginando que um time que 90% do tempo ele corre com a bola no pé, beleza? Então, coloque na cabeça de vocês aí a imagem de um time que 90% do tempo corre atrás da bola, certo? Um time vai estar 90% com a bola nos pés e um time vai estar 90% correndo atrás da bola, beleza? Então, o time que vence não é o que tenta segurar a posse. A exemplo do Manchester City, eu vou trazer alguns exemplos também. O Bahia também tem jogado muito nessa pegada de posse de bola e não tá dando certo, né, em alguns jogos. Beleza, tem a posse. Já vi jogo. Inclusive o Barcelona, na época do Barcelona também, teve um jogo que eu não me lembro agora com quem foi. Eu lembro que eu assisti esse jogo que ele teve 80% de posse de bola e ele não conseguiu ganhar do time. Eu não me lembro qual foi o time agora e não foi nenhum time assim muito grande, não. Se eu não me engano, era o Vila Real, Valência, foi algum time assim, mediano, né? Que a gente sabe que é um time que, hora ou outra, assim, vem com um jogador diferente, mas que não são times que estão sempre no topo da tabela. E aí, o Barcelona ficou com 80% de posse de bola e não venceu. Então, o time que vence não é o que tenta segurar a posse de bola, é o que treina para receber, na verdade, para ter a bola no ponto certo, né? Ou seja, 3 segundos. Transformar essa chance numa vantagem decisiva. Vamos lá. Cara, vamos supor que nós somos. Vamos botar num time de futebol. Vamos supor que a gente é o Real Madrid e tá jogando contra o Barcelona, certo? O Real Madrid tá tomando pressão, o Barcelona tá fazendo aquele tic-tac. E 80% da posse de bola é do Barcelona, beleza? Mas aí o Barcelona ataca, fica meio vulnerável e a bola cai no pé do Sérgio Ramos. Sérgio Ramos conecta um contra-ataque, lança pro Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um atacante que a gente sabe que é de extrema velocidade. Inclusive, quando estava no Real Madrid, era muito foda, né? Um robô. Então, a gente sabe que a velocidade dele é importante e uma conexão de Sérgio Ramos com ele deixaria muito bonito ali o Cristiano Ronaldo na cara do gol. Então, a nossa função, fazendo essa análise, né? Fazendo essa comparação no trading, está pronto para o contra-ataque. Nós sempre temos que estar pronto para o contra-ataque. Pô, Felipe, dá um exemplo disso, vou chegar lá. Então, quando a gente passa a maior parte do tempo assim, olhando o gráfico, né? E não tendo a posse de bola. Por que, Felipe? Como é que você. Não tô entendendo ainda o que você está querendo dizer com isso. Vamos lá. Quantos de vocês têm plano de trading? Plano, sabe exatamente, tem um checklist bom para ser executado. Eu vou deixar um traço no chat, vou colocar um coração e vou colocar um verdinho. Quem tem um plano para executar, vai no verde. Quem não tem, vai no coração. Quem tem um plano, quem tem um checklist muito bem elaborado,
vai no verdinho ali, só para eu ter uma base dos alunos aqui, das pessoas que estão aí, né? Quem tem o checklist completo. Ó, o Campos ali, que entrou recentemente na mentoria, vai falar comigo hoje pra gente ajeitar isso aí. Eu vou te passar 2 vídeos que a gente tem falando justamente disso aí, beleza? Pra você fazer seu plano de trading hoje. Fale comigo, irmão. Manda uma mensagem logo agora pra eu esquecer pra mandar pra você 2 vídeos pra você elaborar hoje seu plano de trading e vai ter minha ajuda. Pode ficar tranquilo que eu vou te auxiliar em relação a isso aí, beleza? Então, voltando à questão do futebol, a gente precisa entender que o mercado ele tá 90%, se não 95%, do jogo com a bola no pé, né? Isso aí é óbvio porque o mercado sobe, o mercado desce e o mercado sempre tá com a posse de bola, né? Então o objetivo dessa aula é justamente trazer uma clareza. Então, no final dessa aula, a gente vai entender a arquitetura psicológica por detrás do contra-ataque no trading. Vou colocar aqui para a gente não se perder, beleza? No final dessa aula, a primeira coisa é justamente entender a arquitetura psicológica do contra-ataque no trading. Beleza? Segundo ponto é ter 5 protocolos mentais e 6 exercícios práticos para treinar execução. Beleza? 3. Saber aplicar um ritual pré-trade, frases in trade e um pós-trade journal, que a gente sabe que é extremamente importante, que aumentam a taxa de execução correta, beleza? 4, ter checklists e métricas para treinar como time de elite, transformando a oportunidade em triunfo. Beleza? Então, essas 4 coisas aqui eu quero passar para vocês hoje, certo? E vamos lá. Primeiro é a metáfora do operacional, né? O mercado seria o time adversário, seria o Barcelona que a gente já pensou, e ele tem a posse a maior parte do tempo. O setup, ele é igual ao momento que a posse chega no nosso pé, né? Então, vou colocar aqui, ó. Setup igual momento que a bola chega ao nosso pé, certo? Então, o contra-ataque, beleza, Felipe, o setup e a bola no nosso pé. E o contra-ataque, que a bola tá no nosso pé, né? E o contra-ataque é o quê? Trade com expectativa positiva, que depende da sua execução imediata. Agora eu quero trazer um paradoxo extremamente importante, certo? A gente está falando de expectativa. Você sabe, não sei se vocês já pararam para perceber isso, que o que mata o trader profissional ou o trader amador que está tentando fazer essa transição do amador para o profissional é a expectativa. A gente já fez uma aula aqui falando sobre expectativa e na verdade a gente não deve fazer não deve ter, né, expectativa do que o preço vai fazer a seguir, né? A gente tem que ter expectativa, claro, obviamente a gente também não vai ficar torcendo contra, mas uma expectativa positiva. Não é uma expectativa de trade, de preço chegar no lugar. É uma expectativa positiva. Expectativa positiva é diferente de expectativa gráfica, certo? Ah, o preço vai chegar ali, enfim, né? Mas nós também devemos entrar no trading já buscando pelo menos uma entrada e uma saída já pendente ali, mais ou menos, já bem mecânico, tá ligado? Meio que um oco ali. Então, trade com expectativa positiva, obviamente, mas que dependa da sua execução imediata. É o que eu falei para vocês em relação a, tipo assim, sei lá, inversion fair value gap, bater inversion fair value gap, depois de chegar num ponto de interesse, né? E aí a gente executa, mas mantendo a expectativa positiva, sem expectativa de que o preço vai chegar até a lua, né? São coisas que a gente tem que anular. Então, se você perdeu o contra-ataque, se você não soube executar, seja por FOMO, seja por qualquer outra coisa, o risco é alto e o preço pode virar e te pegar em uma área vulnerável.
A mesma coisa no futebol. Quando um time tem a oportunidade de contra-atacar e a gente acaba perdendo a oportunidade do contra-ataque, obviamente o outro time que tem a maior posse de bola, ele vai pegar a gente muito, muito, muito desconfigurado, correto? Não sei se vocês concordam, mas se vocês pensarem aí na cabeça de vocês, imaginarem a cena de um time profissional recebendo o contra-ataque, né? Depois do contra-ataque, obviamente, ele vai querer responder também, porque o outro time vai estar desconfigurado, né? Vai estar a zaga, o meio subiu, volante subiu, todo mundo tentou fazer a conexão, laterais, principalmente os laterais, geralmente sobem nessas condições, né? Então, ele vai querer aproveitar também, exatamente, vai estar desarmado. Então, o time, no caso o Real Madrid, que somos nós, vai estar todo lá em cima. Porra, lateral direito lá em cima, lateral esquerdo lá em cima, se a jogada for pela direita, então vai estar todo o time da direita lá para cima, geralmente pode ficar ou não o volante que deu o passe, né, que saiu do pé dele, do caso Sérgio Ramos, enfim. Então, é nessa condição que a gente faz a execução ruim, que a gente perde o contra-ataque. Só que aí tem uma psicologia por detrás desse contra-ataque, né? Vamos entrar nessa área da psicologia por trás do contra-ataque. Psicologia por detrás do contra-ataque. Beleza? Pô, beleza, Felipe. Qual a psicologia por detrás do contra-ataque, então? Seguinte, galera. Atenção, ela tem que ser seletiva, certo? Já vou colocar aqui embaixo. Atenção, seletiva. Por que atenção seletiva, Felipe? Porque a gente tem que ter vigilância no que a gente está fazendo. O cérebro da gente, ele tem uma atenção limitada, galera. Então a gente tem que treinar a vigilância de setups, certo? Porra, Felipe, o que é que você tá querendo dizer, cara? Tô querendo dizer o seguinte, galera. Quando você entra no gráfico, que você pega ali o busy de H1, de H4, o busy de M30, M15, M5, e aí você vai destrinchando e vai achando mais gaps, mais gaps, mais gaps, mais gaps. Depois você vai no M5, você vê o Market Maker modo, você vai ver o Market Maker Sell modo. Eu tô dizendo para vocês o seguinte, quanto mais informações dessa você tiver, mais prejudicial vai estar sendo pro seu cérebro, a não ser que você já tenha um viés direcional bem elaborado, né? E a questão também é não casar com viés direcional. Pô, Felipe, você tá dizendo que negociar é assim tão difícil? Cara, negociar é assim tão difícil, desde que você saiba que você tem que ser mecânico, você tem que ser um robô. Nosso comportamento tem que ser de um robô. Então o cérebro ele tem uma atenção limitada, né? Então a gente tem que treinar justamente essa vigilância de nossos setups. Por quê? Porque vai reduzir todo o ruído interno, todo o pensamento, todas as coisas contrárias, né? A gente vai conseguir anular ali, porque a gente só vai querer prestar atenção no gráfico, no setup, no nosso setup que está no mercado, certo? Então, Aurosal ideal, que é a curva de X-Dodson, não sei se vocês já ouviram falar disso aí. Estado excessivo igual decisões impulsivas, estado muito baixo igual hesitação. Meta é arousal moderado e orientado. Alerta calmo. Velho, eu recomendo que vocês estudem sobre isso aqui, ó. Excitação, certo? Isso aqui, ó, galera. Putz, velho. Eu fiz uma aula sobre isso aqui, velho. E muitos alunos nunca tinham escutado falar disso aqui. E a gente sabe, né? A gente sabe a importância disso aqui. Pô, eu quero essa imagem só, velho. Aqui, certo? Até pro gráfico. Como assim? Ah, sim, 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 com certeza. Exatamente. Então vamos lá. Essa é a lei de Yerkes-Dodson. É a curva de desempenho humano e estresse. Uma das coisas que eu quero falar com vocês é em relação também à hidratação pela manhã. Não sei como é que vocês estão,
de hidratação assim que acorda. Velho, eu vi um estudo, inclusive naquele podcast que como é o nome dele? Aquele trader foda, o Lance, né? Lance Bernstein. Ele fala que a hidratação é uma parada muito importante pro trader, porque se você não se hidrata, né? Se você acaba não bebendo muita água, você vai ficar prejudicado no seu raciocínio, velho. Porra, eu não sabia disso não, velho. Porque nosso corpo, na verdade, ele é 90% feito de água, né? Mas eu não sabia que a água tinha tanta influência assim, porque um corpo que ele tá ressecado, um corpo que ele tem. Ele tá com pouca água, ele se estressa, véio. Ou seja, o nível de estresse, o nível de cortisol do corpo, ele vai aumentar, tá ligado? Então, o tédio, ele tá nessa parte aqui, certo? Na parte da esquerda. E aí, a apresentação de melhora começa a vir aqui uma leve subida para apatia e calma, certo? Ou seja, quando você tá naquele estado de, pô, acabei de acordar, beleza e tal. O desempenho ótimo, ele vem justamente quando você tá energizado, quando você tá focado e quando você facilita suas atividades. Ou seja, facilidade nas suas atividades através do foco e da energia. Depois, se você trabalha demais, o que vai acontecer com você? Vai ser a fadiga, a exaustão, o colapso de esgotamento físico mental intenso, que é justamente a aflição. Então, o estresse, ele é baseado nessa linha, né, de tédio, né, para a aflição, que é o colapso de esgotamento. Isso aqui, a gente está falando do estresse e aqui a gente está falando da melhora do desempenho, beleza? Então, a gente quer sempre operar nesse nível. Para que a gente chegue nesse nível, a gente tem que fazer uma meditação, a gente vai ter que fazer um cardio, a gente vai ter que tomar um banho frio, porque a gente consegue melhorar o nível de energia, ou seja, a gente consegue ficar mais focado. Alimentações também, tipo abacate, mel e aveia antes do trading, pelo menos 30 minutos, 40 minutos antes do trading, ajuda bastante no seu foco, certo? Então, a gente tem que estar no estado correto, certo? Então, é moderado, beleza? A gente tem que estar alerta e calmo ao mesmo tempo. Terceira coisa que a gente vai colocar é uma atividade, é uma identidade e memória preditiva, né? Então, os traders que se veem como quem não perde a oportunidade executam melhor a identidade do Prime, tipo assim, é o self, né? É a autoimagem. O Vitão tá lendo também Psicocibernética, ele sabe mais ou menos o que é que eu tô falando. Então, a gente tem que se ver como um cara que não perde a oportunidade. Tipo assim, porra, bateu ali 100% da oportunidade, velho. Porra, checklist completo, SMR batendo na cara ali dentro de um gap, no horário certo ali, porra, tempo e preço encaixando certinho, é hora de executar. Então a identidade e memória preditiva, ela tem que estar alinhado justamente com essa curva do Yerkes Dodson aí que a gente acabou de ver. Então, quarto ponto que a gente vai falar é a regulação emocional, amígdala versus córtex pré-frontal. O córtex, não sei se vocês sabem, né? Ele é justamente aquele que cuida das tomadas de decisões, né? Então, tem alguns treinos que ensinam a pausar de 1 a 3 segundos antes de clicar, né? Para justamente você ter aquela... O Eric Garcês, ele fazia muito isso. Ele falava que respirava muito antes de clicar, né? Tipo assim, as coisas estão começando a se desenhar, estão começando a fazer sentido ali. E, pô, ele viu a oportunidade de entrar. Ele dá uma respirada antes para justamente perceber se aquele é o melhor momento ou não, né? Ou tá tudo encaixando, o horário tá chegando, enfim. Então é muito interessante a gente fazer uma pausa para dar uma respirada de 1 a 3 segundos antes de clicar para ver se de fato a gente tá vendo certo ou se a gente simplesmente tá querendo ver algo que não existe, né? Então, essa é a regulação emocional. Depois a gente vai para a versão a perda mais o FOMO. Cara, quando a posse de bola da gente é rara, acontece que a gente tem medo de perder. Só que o medo de perder, ele gera o overtrading. Então, o antídoto para isso é justamente o plano de execução e um script, tá ligado? Eu tenho um script muito bem elaborado na minha cabeça, que, claro, depois de tanto tempo negociando, eu faço, que é o seguinte: eu entro no mercado, faço toda a minha rotina, vou ali, faço minhas anotações no caderno, faço minhas anotações talvez no computador, algumas eu faço, mas a maioria no caderno para me lembrar, para fazer o journal no final do dia. Então, eu sei que o dia de hoje
no mercado, é um dia que eu não posso perder as oportunidades, certo? Então eu tenho que fazer a melhor leitura possível. Eu sei que eu vou dar atacada quando tudo se desenhar. Eu não posso ter medo de perder, porque o medo de perder, ele vai me deixar com aquela vontade de overtrading. Pô, eu não vou aceitar o stop. Quando eu não aceito o stop, eu tenho vontade de entrar de novo e não aceito que aquele foi o resultado do dia, né? Então, como é que eu vou amenizar isso? É justamente esse plano de execução. Pô, executei meu plano, tá checklist tudo completo, massa, tá tudo dentro do script. Depois, aceitei ali, fiz a condução, né? Vamos supor que eu fiz a condução, o alvo seria 1 para 3,5 e acabou chegando ali no meio do caminho no 1 para 2,5, ele acabou vendo um fair value gap contrário, ele reagiu bem no fair value gap, rompeu ali a estrutura, quebrou a estrutura contra mim e muito provavelmente agora ele vai estar vindo no break-even. Então eu tirei parcial ali, a condução acabou me dando parcial com 0 a 0. Vou entrar de novo? Não. Somente se aparecer, que é raríssimo isso acontecer, aparecer o plano de execução novamente. Então eu mato o overtrading justamente nisso aí, né? Então nós temos também o sistema automático, que é o hábito versus raciocínio. Então o objetivo do treino, ele é transformar execução em respostas automáticas, ou seja, aquilo que você faz repetidamente você se torna muito bom. Então tem que ser o hábito treinado sem sacrifício da análise racional prévia, ou seja, o que é que eu tô querendo dizer com isso? Porra, Filipão, fiz meu top down ali, mas tô batendo cabeça, tal, enfim. Velho, se você fica muito tempo fazendo sacrifício de análise, querendo buscar muita coisa, você vai acabar se perdendo e vai acabar esquecendo do principal, que é o checklist 100%, certo? Não precisa você ficar se batendo muito. Cara, olhou ali o Higher Time Frame, H4, H1, a gente sabe que são os POIs mais, os pontos de interesse mais importantes. Não precisa você ficar procurando muita coisa não, cara. Dá uma olhada no M15 de 15 em 15 minutos, dá uma olhada no H1 de 1 em 1 hora, passou ali 3 horas de relógio, não bateu, já foi, vai embora, não vai bater nada, beleza? Então a gente tem um protocolo mental, que são 8 pontos aqui que eu quero chegar para vocês, que é justamente o pré-trade, né? A gente vai ter que fazer um ritual, né? Eu tenho o meu ritual, não sei vocês, um ritual que eu faço sempre antes do mercado. A gente sabe, eu faço o quê? Eu faço a leitura, faço o cardio, faço a alimentação, faço a oração, eu faço aeróbico, né? Faço cardio, faço a meditação, faço a oração, faço a alimentação, a hidratação e a oração. Então, tipo assim, eu sempre tenho aquela regrinha, né? Antes de entrar no mercado. Então, outra coisa também que a gente pode e é importante, eu creio que é muito importante, justamente, principalmente para quem está aqui e é novo, né? Que é os 3 segundos, a regra dos 3 segundos. Ao identificar um setup válido, você vai contar silenciosamente até 3, certo? Então, você vai dar aquela respirada, vai contar até 3 e vai ver se de fato o setup é aquele ali que você está visualizando, né? Eu acho que isso até ajuda você, igual aquele stop que eu tomei ao vivo, né, na semana passada. Pô, se eu contasse até 3 ali e esperasse o outro candle abrir, a gente seguraria mais um pouquinho, mas se bem que o preço despencou, né? O preço despencou com tudo depois naquele dia ali. Ele subiu lá para 1 hora da tarde, se eu não me engano. Eu até tava vendo com o VG, enfim. Cara, outro ponto é a frase âncora em trade, certo? A gente tem que ter um plano, a gente tem que ter uma emoção, e sua emoção vai ser vai ser menor do que seu plano. Isso aqui é o que eu quero deixar bem destacado, porque nós só tomamos atitude por causa de uma emoção. Ah, eu sou frio, mas a sua atitude vai ser tomada porque você teve uma emoção, independente se você é frio ou não. Beleza? Mas o seu plano ele tem que ser maior do que a sua emoção. Ou seja, você tem que seguir as suas regras. Certo? Então, temos essas questões do plano e da emoção que elas precisam estar alinhadas. Por quê? Quando eu executo dentro do plano, eu mato um pouco da emoção e eu só preciso da emoção para clicar. Mas a emoção ela vai embora quando eu lembro que só cliquei por causa dela, mas tá tudo dentro do plano. Então eu visualizo novamente meu plano, faço ali a visualização do gráfico que é que está acontecendo para eu entender se aquilo ali está acontecendo ou não, beleza? A ancoragem,
tem aqui micropausas, algumas coisas para a gente fazer em relação à respiração, né? Que é super importante, voltada a essa parada do contra-ataque, né? Porque não sei se vocês estão pegando todos os insights que eu estou passando para vocês, mas o intuito dessa aula é justamente, de forma bem objetiva, mostrar para vocês que o mercado ele sempre vai fazer o dele. O seu papel é ficar o máximo possível atrás para quando executar da maneira certa. Então, o mercado ele sempre tem a bola. O trader ele só joga quando o setup aparece. Beleza? Então, a ideia central dessa aula é que o trader profissional ele sempre vai esperar 90%. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Trader profissional é aquele que aprende a esperar 90% do dia de trading e 10% ele executa feito um sniper, certo? Claro que com o nosso plano bem trabalhado. Então a psicologia por detrás disso aí é justamente, galera, trazer para vocês a questão da atenção seletiva, certo? A gente tem que mostrar para o nosso cérebro que a gente está focado em um plano. E a gente tem que visualizar, eu recomendo até, velho, uma parada que eu faço muito na oração. Eu ajoelho e aí eu peço a Deus, Senhor, calibra meu olho para ele ver o meu setup. Calibra meu olho para ele ver o meu checklist. E quando o meu checklist aparecer 100% na minha tela, me ajuda a clicar sem o FOMO e sem a hesitação. Depois disso, você vai trabalhar o controle emocional, que é justamente aquela parte da escala ali que a gente mostrou. Você não pode ter nem euforia e nem medo. Você tem que estar no estado de equilíbrio, tá ligado? O máximo de equilíbrio possível. E você vai ter que reforçar a sua identidade. Qual é a identidade que eu tenho então, Felipe? Pensar como quem executa sem hesitar, que é justamente o que eu falei em relação à oração. Outra coisa que eu quero falar para vocês, que eu fiquei de falar semana passada, eu não falei e eu me lembrei essa semana de falar e tô falando agora. Conforto no desconforto. Primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, é aceitar que o mercado ele te deixa meio que sem controle. Por que sem controle? A gente não pode, com uma compra nossa, fazer com que o mercado ande. Eu já pensei isso, né? No meu início. Acho que todo mundo aqui já pensou que a nossa compra ou a nossa venda faria alguma influência no mercado em relação a fazer algum tipo de movimento. Eu acho que em algum momento da vida de trading de vocês aqui, você já deve ter pensado nisso. Ah, eu vou comprar aqui, então o mercado vai subir. Eu tenho um poder de compra e essa barra aqui, essa barrinha aqui de 5 minutos, foi por causa dessa compra minha que eu fiz e o mercado, sabe? Mas a gente sabe que não é bem assim. Então, o conforto no desconforto que eu quero trazer para vocês é aceitar justamente essa parada, né? Que o mercado ele vai tirar o seu controle, ele vai mostrar para você que você não tem um controle dele na maior parte do tempo, mas os 10% que você vai ter controle é os 10% do clique, tá ligado? Os 10% de você analisar, olhar seu setup e ler o gráfico da melhor maneira possível e lembrar que é uma página que você não vai ler novamente, certo? Último ponto da psicologia por detrás disso tudo é a disciplina na execução. Ah, Felipe, por que você trouxe essa questão do contra-ataque? Galera, imaginar que o mercado é uma oportunidade e essa oportunidade vem do seu contra-ataque e lembrar que um contra-ataque na vida real, no futebol, ele é rápido e ele não deixa margem para você errar. Se você hesita, você perde o jogo. Beleza? Inclusive, se você hesitar em entrar, mesmo tendo, bateu o checklist completo, mas eu ainda tô esperando aqui. Aí o mercado vai lá e dá uma cacetada para cima. Aí você vai lá e clica. Você vai estar saindo da posição inicial. Você vai estar tendo que alongar o seu alvo, muito provavelmente, porque você não vai aceitar, o seu cérebro, ele não vai aceitar a merrequinha que você vai ganhar se chegasse na original consolidation, o exemplo do Market Maker Model, né? Vamos lá. Eu quero mostrar para você o seguinte. Vamos lá que você viu aqui a original consolidation, aí o preço foi lá, fez mais uma acumulação, aí fez o SMR. Bateu o SMR aqui e tal. Aqui assim, ó.
Você tava pensando ainda se ia entrar ou não. Ah, deixa eu ver mais um pouquinho. O mercado vai lá e faz isso, ó. Bum! Irmão, você vai entrar aqui para sair aqui? Com certeza absoluta você vai pegar a sua entrada. Você vai colocar o stop lá em cima ou até reduzir o stop. Presta atenção no que eu tô falando aqui agora. Eu vou botar um traço, vou botar um coração e um verdinho. Quem se identifica, deu risada nessa sacana. Quem se identifica com essa parada de colocar um stop curtinho para alongar a entrada, vai no verde. Quem já passou dessa fase ou então não tem essa questão, vai no coração. Porra, ainda bem que vocês não estão mentindo pra vocês mesmos nem pra mim. Eu agradeço muito pela honestidade de vocês, primeiro com vocês mesmos do que comigo. Isso aí já mostra que vocês querem de fato virar o jogo. Meu irmão, perdeu a oportunidade, você tem duas opções. Ou você não entra, assume pra você que você foi um lerdo em ver o gráfico, ou então você assume seu risco de 1 para 1 e sai no take. Beleza? A questão é simples. Setup bateu, velho. Eu vou no alvo do setup inicial. Um exemplo, até aconteceu comigo uma vez que eu tava passando numa prova. Tem mais ou menos 6 meses aí. Eu tava com a conta secundária. Só que essa conta secundária era uma demo, tá ligado? Eu tava com conta demo. E aí, na verdade era a terciária, né? Porque a primeira eu tava operando normal, a segunda tava no copy conta conta e eu tava nessa terceira conta. Toda vez que dava merda nas duas, ou então dava take nas duas, eu tentava ir pra ela pra passar. E aí bateu um setup de M5, aquele setup que eu entrego, né? Porra, velho, eu hesitei de entrar no retest da Breaker e fui entrar lá embaixo. O que foi que eu fiz, velho? Automaticamente eu falei, pô, beleza. Esse meu setup aqui, ele tem um Profit Factor já validado de 2.5. Cada operação que eu faço desse setup aqui, a média dele é 2.5, 2.7. Na verdade era 2.7, eu reduzi para 2.5 para ficar o take mais fácil. O que é que eu vou fazer? Eu vou até o alvo, velho. Bateu no alvo de 2.5, mesmo que eu entrei atrasado, eu vou sair como se fosse 2.5, mas não peguei 2.5. Peguei 1 para 1.8, ou seja, quase 1 para 2. Mas peguei o take, velho. O que foi que aconteceu? Bateu exatamente no 2.5, o preço voltou contra mim. Se eu tivesse alongado, eu ia tomar um 0x0. Ou até não ia aceitar o 0x0 e ia tomar um stop. Né? Que é isso que acontece na maioria das vezes. Então, qual o protocolo que a gente tem que fazer para manter essa questão da mentalidade do treinamento do contra-ataque? Né? Vou colocar aqui ó, para a gente um protocolo. Eu quero passar para vocês praticarem de fato, certo? Ritual pré-trade de 60 segundos. Checar plano. Respirar. Mantra. Eu executo. Certo? Ah, Felipe, que merda é essa daí, mano? Que papo de coach é esse aí do caralho? Faça isso aí, velho. Só faça durante uma semana. Cheque seu plano. Todas as vezes que você for entrar no mercado. Cheque lá seu plano. Faça seu checklist lá. Olhe seu checklist de novo. Tá ligado? Dê uma revisada de como é seu plano, de como é que você quer que você tem que visualizar para entrar. Né? Quem não tem um playbook, porra, pelo amor de Deus. Você é trader aqui comigo, você tem mais de um mês, 2 meses, 3 meses, você não tem um playbook, meu, vai te lascar, velho, sinceramente. Né? Segundo ponto, regra dos 3 segundos para clicar sem hesitar. Terceiro ponto, frase ancorar. Plano é maior do que minha emoção. Lembre disso. Meu plano é maior do que a minha emoção. Journal diário, avaliando execução. Isso aqui, pelo amor de Deus, né? A gente passa todos os dias. Não resultado. Galera, uma parada que eu quero aproveitar e dar uma lapada aqui também. Meu irmão, você tem preguiça de fazer seu journal porque você está avaliando o seu resultado. Sejam sinceros comigo aqui. Quem gosta de fazer journal no dia do stop? Fale eu aí. Eu gosto. Quem gosta de fazer journal no dia do stop, fala assim, eu gosto. Eu amo. Tô feliz pra caramba fazendo. Gostei. Obrigado. É isso aí, VG. Não, mas tem que ser sincero, velho. É chato, velho. Mas é o que ninguém quer fazer, velho. É da onde vem a coleta de dados, velho.
É muito chato fazer trading journal, eu não vou mentir pra vocês, tá ligado? Eu também não gosto de fazer trading journal, não, irmão. Tá ligado? Eu faço pela disciplina também, irmão. Eu faço porque eu sei que é o que dá resultado, irmão. Eu faço porque eu sei que dali, tá ligado? É chato, velho. É chato, mas é detalhe, velho. Mas vocês concordam comigo que foi dali que vocês evoluíram? Pô, você precisa ver o Guilherme falando, viado. Você precisa ver o Guilherme falando, irmão. Guilherme falando sobre o plano de trading dele e o journal, viado. Ele falando, ele, velho. Foi a melhor evolução que eu tive na minha vida, foi depois que eu comecei a fazer o diário. Eu comecei a me autoconhecer. Caralho, viado. Ele, tipo, ele falou algo assim que eu fiquei, caralho, velho, porra, mano. O cara parece outra pessoa, tá ligado? Ele entrou aqui na mentoria de uma forma, parece que ele é outra pessoa, tá ligado? Então, journal diário avaliando a execução. Velho, vocês têm que avaliar a execução. Quando vocês deixarem de avaliar o resultado e avaliarem a execução, vocês vão ficar até mais interessados. Sabe por quê? Porque aí você vai poder coletar seus dados. Ó, eu executei hoje dentro do plano. Sabe quando é que você não gosta de fazer o journal? Sabe quando é que bate mais preguiça? É quando você só quer. Entrou errado e quer avaliar seu resultado final do dia. Tá ligado? Exatamente, Vitão. Fica mais chato assim. Porque quando é dentro, velho, você até cria uma empolgaçãozinha, velho. Pô, pelo menos foi dentro, velho. Eu vou ter que falar lá, né? Me justificar lá, porque, pô, Filipão, foi dentro aqui, velho. Tava dentro da parada aqui, 100% aqui, tá ligado? Então, é isso. Então, tem que treinar o contra-ataque, que é justamente o market replay, os drills de execução. Isso tudo na mente, backtest de gráfico parado, laboratório agora. Tô querendo fazer com que cada um. Vou sortear 5 alunos, cada um para fazer um dia de top-down, certo? E eu fazer uma correção. Vocês acham válido isso? Tava pensando, pô, laboratório. Vou pegar um aluno para segunda, um aluno para terça, quarta, quinta e sexta. Ele vai fazer o top-down e eu vou corrigir. Tá ligado? Pra quê? O cara vai lá, vai fazer o top-down dele ali. Eu vou falar, ó, irmão, vai estar o tempo gráfico aí, tá ligado? E aí, porra, vocês vão calibrando o seu olho, porque, tipo assim, eu fazendo daqui, eu tô fazendo pra mim também, tá ligado? Quando eu gosto de fazer laboratório, porque na verdade o laboratório, exatamente, exatamente. Por isso que eu pensei em fazer, Vitão. Porque quando eu chegar no laboratório ali que eu mandar você fazer o top-down, eu já vou saber como é que você tá abrindo o seu gráfico. E eu vejo que é uma deficiência de muitos alunos aqui, viu, velho? É uma deficiência legal mesmo. Não sei se vocês têm preguiça de olhar, de fazer a porra do top-down e achar que é o bicho de 7 cabeças, mas, meu irmão, eu percebo que pra fazer uma leitura, Leozinho mesmo tava assim. Leozinho passou um tempinho fora da mentoria e aí voltou. Quando voltou, quer dizer, passou um tempo fora, vírgula, né? Passou o tempo off. Quando voltou, voltou com a preguiça desgraçada de fazer umas marcações. Tá com as marcação feia no gráfico. Parecia eu lá em 2021. Eu, porra, velho, o que o Leozinho tá fazendo? Do nada, Leozinho, não, Filipão, vou virar chave, não sei o que, bababá. Rapaz, tô vendo as marcações do menino agora, parece que é meu gráfico, pô. Rafael também, Rafael tinha umas marcações feias. Quando ele me manda agora as marcações, eu já consigo ver mais limpo, tá ligado? Já consigo ver ele marcando o CIB de M5, tá ligado? Eu já vejo ele marcando as coisinhas importantes ali. Então é isso, velho. Boa, boa, Rafa. É isso aí, velho. Exatamente. Então, todos vocês vão fazer o top-down, né? Vou separar lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta, cada um, pra fazer a correção também. E a mensagem que eu quero deixar pra vocês no final aqui, galera, é justamente que o trader é vencedor, ele não tenta controlar o mercado, certo? A gente tem que ter essa ciência de que a gente não vai controlar o mercado em momento nenhum. O bom trader, ele vai treinar para aproveitar as poucas vezes que o mercado vai entregar a bola. A gente se apega muito à questão de assertividade e risco-retorno. Enquanto a gente tem que, claro, é uma parte importante, extremamente importante. Risco e retorno, né? E porcentagem de acertos é muito bom, né? Mas quando você executa com perfeição, você tá sendo o cara do contra-ataque. E eu garanto a você que esse setup do Market Maker Model, ele pode chegar a muito mais de 70% de assertividade. Eu garanto a você que se você for um cara chato, refinar e só escolher o melhor cenário, ele vai chegar aos 70%. Diga a vocês, não, vocês mesmos vão me dizer agora, quem acha aqui que o Market Maker Model ele pode chegar a 70% de assertividade? Tem alguém que acha que não? Meu irmão, é só você juntar, é porque a gente tem uma parada dentro da gente que é o seguinte,
Quanto mais regra a gente vai colocar, isso aí eu já fiz por experiência própria. Inclusive o Kainan me deu feedback em relação a isso aí. Quanto mais regra a gente colocar, mais difícil vai ser daquele setup bater de livro, tá ligado? E talvez a gente perca uma oportunidade porque não bateu o checklist 100% por ter muitas regras, tá ligado? Regras demais também é complicado. Mas se você coloca regras que são boas regras, e você sabe que quando bate aquele cenário X ali, tá ligado? Exatamente, exatamente. Então tem que ser um equilíbrio entre o checklist, tá ligado? Mas também tem que ser uma simplicidade a ponto de você saber o que você tá executando e foda-se também. Que às vezes o mercado ele vai te dar ali a oportunidade e você vai ficar, falta mais isso aqui. Não tô dizendo, peraí. Há uma diferença muito grande também nisso aí. Não tô dizendo também que, se faltar um ponto do checklist, você executa mesmo assim. Não tô dizendo isso, pelo amor de Deus. Tô falando que o cara que coloca regras demais, ele pode dar uma flexibilizada. O cara que coloca regras demais, ele pode dar uma flexibilizada. Mas o cara como a gente, né? Porra, tem o Market Maker Board ali, bateu SMR, no máximo o SMT ali de confluência ali, pô, bateu tudo, cara. Eu tenho que executar, tá ligado? Então, a mensagem é essa. O cara que treina para aproveitar as poucas vezes que o mercado vai entregar a bola pra gente, ele executa com perfeição. E esse cara consegue êxito no mercado. Beleza, galera? Deus abençoe vocês. 50 minutos de aula. Foi muito bom estar com vocês, tá? Essa semana vai ser uma semaninha, né, meieira. Não vai ser aquela semana e a gente vai ter que ficar se atualizando em relação ao shutdown, que muito provavelmente vai durar bastante, mas a gente não sabe da qual é. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Deus abençoe vocês. Giovanni, tá sumido. Mande uma mensagem pra mim que eu quero trocar uma ideia com você. Beleza? Sumido, vírgula, né? Sumido em partes. Mas eu quero mais você próximo, que eu quero voltar a ver algumas coisinhas ali em relação ao seu trabalho. Beleza? Deus abençoe vocês. Tamo junto. Até quarta-feira.